aí. Vou falar de um caso da paciente HC. HC, vamos ver, Vagnão, lá, pronto. HC. Então, Tá. essa paciente, aí nas horas vagas eu sou desenhista também, tá? Que aí eu faço o desenho da paciente e eu vou desenhando o que ela descreve. Eu acho que é só para explicar que é o seguinte, esse desenho que tá aí é porque a gente não ia colocar foto da pessoa, e aí então a gente botou essa imagem para ilustrar esta paciente. HC seriam as iniciais para a gente manter o a sigilo. identidade. Manter o sigilo. Sobre a identidade da pessoa. Então, só para explicar o contexto, porque depois vão falar assim, nossa, mas ele está mostrando um desenho para provar alguma coisa. Tem a foto. É uma representação Aí, Só do que aconteceu. Vamos deixar a pessoa É, anônima. tem e a a foto foto, também mas tem. não vamos É, mostrar. Tá? Então, é uma representação, tá? Para ele poder contar o caso aqui. Todo mundo entendeu, né? Então, essa... Ô, Wagner, é só você apertar ali do lado, que já tá... Isso, tira e coloca, tira e coloca. Isso. Então, essa paciente HC, ela contou, ela chegou até mim, ela contou que ela era visitada por reptilianos, seres que tinham aparência de lagarto, e ela contava... Mas desculpa te interromper, Sim. Ela contava isso de forma lúcida, numa conversa, Lúcida. Ou você teve que fazer algo? Não, ela contava, ela chegou, nos procurou por isso. Porque ela disse que ela era visitada à noite na casa dela por um ser que tinha aparência de réptil. Tá bom. E ela era casada, pelo menos na época, tinha 3 filhas, e ela disse que o marido não via. Mas ele vinha, ela disse que no início ele aparecia como um ser humano, e ela disse que era um homem muito bonito, muito charmoso, sedutor, e ela tinha relações com ele, relações sexuais. Com o reptiliano. Não, era um homem... O reptiliano Isso. É disfarçado. Exatamente, ela disse que era um homem muito bonito Normal. e charmoso, Tá. e ela até gostava disso. Ela disse que com o tempo, depois de lá para a 3ª, 4ª visita, ela disse que ele começou a aparecer de uma forma diferente. E aí o que aconteceu? Acabava mostrando, ela acabou vendo que ele era um réptil. Só que ela dizia que a relação sexual com ele era muito boa, dela ter assim vários orgasmos e tudo. E daí, nas sessões, conversando com ela, eu ia perguntando como que acontecia essas coisas. E ela disse que mesmo depois que ele ia embora, ela sentia coisas no corpo dela. Então daí eu pedi para ela descrever o que ela via, e aí está no desenho aí. Então ela via coisas, por exemplo, que pareciam larvas, insetos no corpo dela, mas era um misto. Ao mesmo tempo é como se fossem máquinas, como se fossem aparelhos. E eu pedia para ela descrever o que ela sentia e o que ela via. E aí tem o desenho que eu vou desenhando para registrar no acompanhamento o que ela tinha. Tinha também, ela descrevia capacetes na cabeça dela. Deve ter algum vai mudando aí, também, acho Vagnão. que de capacete. Então, aí, coisas no corpo. Aí, um capacete. Ela descrevia também um capacete que ela sentia fortes dores e que ela via isso nela. Então, daí, o que ocorreu? A história dela. O cume, o que ela não aguentou mais é que, segundo ela, depois de um tempo, esse reptiliano acabava falando para ela que ela iria matar as filhas dela. E ele falava, você gosta de matar crianças. E ele falava, né, olha para suas mãos têm sangue. Então, e isso, daí ela veio nos procurar, por quê? Ela falou que no início era uma coisa que até legal, de certa forma, era um contato com extraterrestre, só que a coisa foi ficando pesada. Primeiro ele seduziu ela... Na forma de um ser humano. Vê se tem um desenho do reptiliano aí mais pra frente. Vai trocando, Wagner, vamos ver. Aí é um aparelho que ela disse que ele tinha nas mãos. Pode avançar. Vamos ver se tem outro aí. Não tem nenhum do desenho HC acaba. do réptil aí? Eu acho que tem outro, mas... Acho que é de outro. É de outro. Tá, mas então volta... Vamos nesse... Vamos ver se tem... Mas da HC, esse caso. Aí ele falava então isso para ela,
que ela iria matar as filhas dela. E aquilo, ela ficou encafada porque ela falou, olha, e eu acabo sentindo vontade de fazer isso. Nossa. Entende? Ela falou, então eu procurei tratamento, por quê? Ela disse, primeiro ela procurou tratamento espiritual, que ela achou que era espiritual. Não resolveu, ela foi em alguns lugares e continuou do mesmo jeito. Ela procurou depois alguma ajuda na linha da psicologia. E segundo ela, queriam que daí encaminharam para um psiquiatra. Ela começou a tomar remédios, tudo, e não resolveu. E aí que ela chegou até mim. Então daí, o que eu fiz? Eu fiz uma regressão. Então fui até regredindo até a infância dela. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes ela foi abusada quando criança, e isso pode ser algum reflexo, uma série de coisas. Então fui fazendo uma regressão de memória, cheguei até a infância, nada que digamos, de valor ali ou que pudesse contribuir. Fiz uma regressão até ela na gestação. Nada. Aí eu fui antes da gestação. Aí isso já numa hipnose clínica. Daí na hipnose ela voltou uma vida anterior. Nessa vida anterior ela estava no Egito. Aí pedi para ela descrever como era essa vida no Egito. Ela me descreveu. Até aí nada de anormal. Aí avancei mais uma vida atrás. Nessa vida atrás, segundo ela, era em Atlântida, e aí vimos também como era a vida dela lá, até aí nada. Daí fiz a regressão 3 vidas atrás, aí encontrei. Nessa terceira vida, ela vivia era um povo, uma espécie de tribo, um povo antigo. Ela descreveu como que era, e esse povo, essa tribo que ela morava, que ela vivia, eles tinham um costume lá. Quando nascia uma criança com defeitos físicos, eles matavam. E isso é comum em alguns povos, né? Os próprios espartanos faziam isso e alguns outros. E aí, quando nascia uma criança com defeito, algumas culturas, os próprios pais têm que eliminar a criança. Na cultura dela, no povo dela, uma pessoa era especializada e tinha atividade de eliminar as crianças com defeito. Quem fazia isso? A minha paciente, a HC. Entendeu? Aí veio a memória. Veio a memória. Então, realmente, o que falavam para ela matava crianças. Mas, daí o que eu mostrei para ela, não é que necessariamente, sempre a gente tem que ver o contexto. Para o contexto da tribo, do povo dela, ela não é uma assassina. Era uma atividade dela. Comum. Muitos anos atrás. Entendeu? Dentro daquela cultura. Dentro daquela cultura, ela não era uma criminosa. Só que então eu tratei isso nela. Uma vez que eu tratei isso, tirei a culpa, ela então aceitou isso, todo o resto parou. Aí, digamos, as visitas pararam, eles não tiveram mais, porque eles tinham isso, era uma espécie de um poder, usavam a culpa dela para controlá-la. A partir disso, então, ela não se sentiu mais culpada, não teve mais visitas e passou a ter uma vida normal. Mas foi através da regressão. Que alívio, né, para ela, porque é uma história bem pesada, né? E foi uma cura, tampou aquela ferida que tinha sido feita em vidas atrás e os extraterrestres usavam desta informação para falar que ela estava cometendo uma coisa. Você gosta disso. E aí aquilo já estava no inconsciente dela, no que levantava, é um perigo extremo isso, né? Você acessar o inconsciente de uma pessoa, você manipula ela do jeito que você quiser. Exatamente. Mas essa história é um combo completo, hein? Porque... Isso vai ter que virar um gibi. Tem aí tem a regressão de vida. Você falou que a terceira vida dela? Sim. Então foi Egito... Egito, Atlântida e depois nessa tribo. Nossa, aí, então beleza. Então ela na 3 vidas atrás, ela tinha esse papel na tribo
de Tirar cuidar as crianças Eliminar as defeituosas. crianças com defeito. Tá, aí isso aí foi passando de vida em vida, tal, até chegar nessa vida em forma de um trauma. Sim, Nessa vida, esse trauma se manifestou através da forma de um reptiliano, sim, que primeiro a seduziu através de atos libidinosos de extremo prazer e garbo, como o guru gosta de falar, não é? Então ele primeiro seduziu para depois a corromper a praticar algo que ela fez em vidas passadas. sim. Nesse caso, a conclusão que você chegou é qual? Que era uma entidade alienígena que a estava manipulando ou que foi um trauma de vidas passadas que se manifestou desta forma? Podem ser duas coisas. Assim, o objetivo mesmo era fazer o quê? Ela parar de ter isso. Entende? Conseguir. Mas pode ser o quê? Esse trauma mesmo, né? Ou alguma culpa que ela tinha, ela se culpava de alguma maneira, isso sendo verdade ou não, mas daí ela se tornou, então, uma vítima dela mesma, porque ela se culpava, não se perdoava, e ela, então, projetava isso na vida dela. Uma vez tratando esse trauma, ela se curou. Porém, o que acontece também que nós já vimos, Ale, em geral, esses seres ou entidades se aproveitam também de pessoas vulneráveis com algum trauma, algum problema. Porque a pessoa vulnerável, ela é muito mais fácil de você se aproximar, de você Tem um seduzir. ponto fraco ali. Tem um ponto fraco, entende? Então pode ser as duas coisas. Pode ser que ela tinha realmente esse trauma, e tanto que lembra quando vocês perguntaram do perfil do abduzido? Em geral ele tem problemas emocionais, ele tem problemas psíquicos, ele é vulnerável. Traumas de infância, entende? Então, ou seja, vamos pegar aí olhando então uma visão talvez mais espiritual. Ela está em baixa e atrai seres ou naquela vibração, ou nesse sentido. Uma visão psicológica. Uma visão. Ela pode ter tido um trauma de infância, onde trouxe toda essa representação para explicar essa culpa, trouxe toda essa história até a nível inconsciente de vidas passadas, dentro daquilo que ela acredita, do que construiu-se socioculturalmente nela, e aí ela trouxe para justificar todo esse sofrimento. Como um ego, como um intermediador de todas essas exigências, justificou. E aí ela traz isso num set terapêutico. Nosso objetivo, tratá-la e tirar esse sofrimento. A partir do que ela contou, não desfazendo da história dela, nós conseguimos acessar o ponto de dor, né, aquele ponto urgente, trazer para a consciência, recolocar, ressignificar isso na vida dela, e trouxemos a cura. Ela está ótima hoje. Inclusive, Sim. hoje ela é uma terapeuta. Ela é terapeuta hoje em dia. Hoje ela cuida de outras pessoas. Para ajudar outras pessoas que outras pessoas. tiveram essa situação bem terrível, né? É. É um relato pesado. Sim. Sim. Entendeu? Verdade. Simplesmente ela pode ter inventado essa história. Pode ser que a regressão... Pode ser tudo. Pode ser tudo. qualquer coisa. Só que Nossa, a nós resposta não pelo- nos importamos com isso. O que importa é o fenômeno e a cura. O fenômeno e a cura. E eu Nós fazer ela encontramos lidar... aonde que estava, onde surgiu esse fenômeno. E aí você vai ali, traz para a consciência, ressignifica e cura. Traz, né, uma compreensão.